A disputa presidencial da Turquia será definida neste domingo, quando o país realiza o segundo turno das eleições. As pesquisas apontam uma vitória do atual chefe de Estado. Assunto para o nosso editor de internacional, Marcelo Favalli. Oi, Favalli, boa noite para você. Podemos começar pelos números, então, do último levantamento? Boa noite, Lívia. Saudações a quem nos vê, quem nos ouve. Então vamos ver como terminou o primeiro turno, porque os números dos levantamentos, das pesquisas de opinião, das pesquisas de opiniões, esses números coincidem com o finalzinho do primeiro turno há 3 semanas. Recep Tayyip Erdogan, que está no poder desde 2003 como presidente, mas tem uma longa data ali também como primeiro-ministro, comanda a Turquia há mais de 20 anos, ele terminou o primeiro turno com mais de 49,5%. As pesquisas de opinião, repito, refletem essa mesma ambição ali do eleitor. E o seu rival, alguém de nome muito complicado de se ler, peraí, deixa eu voltar para outra tela, Kemal Kılıçdaroğlu, está com 44,8%. Chama atenção para esse número que houve uma forte abstenção no primeiro turno, pelo menos. Então, a gente entende que a rejeição aos candidatos continua muito forte, principalmente ao Tayyip Erdogan. A gente espera, então, uma maior participação agora domingo dos eleitores. Se esse cenário se repetir domingo, a gente tem Recep Tayyip Erdogan na presidência da Turquia por 25 anos. Ele está há 20 e o mandato presidencial são de 5 anos. Agora, a gente tem que olhar, porque o próximo presidente vai ter uma situação econômica muito complicada. Lembrando que a Turquia tem uma posição estratégica muito importante, faz parte da OTAN e tem uma enorme ambição de fazer parte da União Europeia. Mas, por enquanto, isso ainda é uma ambição. Os números são muito desfavoráveis. Se a gente olhar, houve um pico de inflação aqui nos últimos meses, muito por conta do terremoto que aconteceu em fevereiro e que vai levar talvez uma geração para a Turquia se reerguer. Houve aqui movimentos políticos e econômicos, a inflação que tinha batido 85% caiu para 43%, mas ainda é muito alta. E outro reflexo é a desvalorização da moeda turca perante o dólar. Agora eu falei de política, falei de economia, a gente tem que olhar para a Turquia olhando a sua posição no mapa, que é a seguinte: a Turquia está há muitos anos, eu falo aí de milênios, numa posição geográfica estratégica entre o Oriente e o Ocidente. E liga, por exemplo, os mares que estão no sul da Ucrânia e da Rússia. O acesso que os ucranianos e os russos têm ao chamado Mar Quente do Mediterrâneo é por meio do Estreito do Bósforo, que corta Istambul, a maior cidade da Turquia. Então, esta aliança que existe entre Recep Tayyip Erdogan, esse presidente que está há mais de 20 anos no poder, com Vladimir Putin, presidente da Rússia, é fundamental para esse escoamento de produtos russos e para o trânsito da marinha de guerra da Rússia. Mas também é vital para a frota dos ucranianos, que hoje sobrevive, o que sobrou da economia ucraniana depois de 1 ano e 3 meses de guerra, da exportação de grãos. Por isso que a manutenção desses acordos pelo Estreito de Bósforo é tão importante. E olha aqui, eu fui atrás dos produtos que são mais exportados pelos ucranianos e que dependem, então, dessa passagem pela Turquia. Milho e trigo, majoritariamente. E não coincidentemente, eu estou falando da base da alimentação de boa parte do mundo. Como os terrenos de Rússia e Ucrânia, mais da Ucrânia agora especificamente, são férteis, tem muito ali de um fertilizante natural, isso explica a quantidade de alimentos que são escoados a partir da Ucrânia. Se houver um cancelamento desse acordo, vai ser a gota final para o estrangulamento da economia da Ucrânia. Recep Tayyip Erdogan já renovou os acordos que permitem a passagem dos navios ucranianos pelo Estreito do Bósforo. E para a gente encerrar, fica essa expectativa do que vai ser a eleição então de domingo. Ao que tudo indica, Erdogan deve permanecer no poder. Segunda-feira falamos mais sobre isso então. Obrigada, viu? Marcelo Favalli, boa noite.